Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico da Palavra de Nosso Deus. Nós estamos estudando o livro de Jonas. Já estudamos o primeiro capítulo na semana anterior, quarta passada. E hoje à noite, então, nós vamos estudar o segundo capítulo, entre outras coisas também que sempre aparecem no nosso estudo. Vocês são bem-vindos e é em nome de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós iniciamos este momento. Conversem, participem, né? Escrevam no chat, abram o microfone. É sempre agradável quando nós temos a participação de todos aí do nosso estudo. Ok? Queridos, nós estamos conversando sobre essa história, muitas vezes lembrado pelas crianças, né, como uma história infantil, mas o objetivo de crescer nela é justamente para rever ou ver coisas assim que são muito práticas para a nossa fé e bem importantes. O título que eu coloquei é esse aí, O Profeta e o Peixe, né? Do livro de Jonas, né? E nós paramos, pessoal, na leitura da Escritura na semana anterior, nós paramos justamente no último capítulo, no último versículo do primeiro capítulo. E o versículo diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É isso que diz lá. O Senhor ordenou, é uma ordem ali, né? É algo que acontece muitas vezes na Escritura. Deus fala com a sua criação, com seres que nós, de certa forma, achamos que não ouvem, né? E todos esses seres, e na verdade não só seres vivos, né? Como animais, mas também o próprio mar, o vento, né? Isso tudo obedece a Deus, né? O Senhor ordenou e assim aconteceu. E o Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pessoal, a ideia é conversar um pouquinho sobre o que nós pensamos sobre esse versículo aí, ou sobre a realidade desse versículo, tá? Antes de nós partirmos ainda para o versículo 2, e dar uma olhadinha em algumas coisas que já aconteceram na história, tá? Será que uma história dessas pode ser real mesmo? Ou pode ser mesmo real, é a pergunta. Pensando assim no universo de crenças que nós convivemos ou vivemos, e talvez até mesmo imaginando assim, ou pensando numa característica mais racionalista que talvez se vive assim nos últimos séculos ou anos, assim, né? Onde todas as coisas precisam talvez ser bem entendidas pela razão, assim. E aquilo que foge da razão parece que não pode ser, né? Não, se não tem como explicar, a gente não acredita nisso, mais ou menos assim. Nós convivemos com opiniões assim, né? A pergunta é, será que uma história dessas pode ser mesmo real? Será que Jonas foi engolido mesmo por um peixe e ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe, né? E depois, então, foi vomitado na praia? Será que é isso mesmo? Será que existe talvez uma interpretação mais ou menos como se fosse das parábolas ali, gente, né? As parábolas nos evangelhos, que são assim, um homem saiu para semear, e aí a comparação é da semente com a palavra, mas é só uma espécie de uma alegoria, assim, né? É o que eu estou tentando perguntar para vocês. Diga, seu Hartwig. Pastor, para nós, hoje, realmente é muito difícil de a gente entender isso. Alguém viver por 3 dias dentro de um ambiente onde, teoricamente, ele não teria nem como respirar. Mas quem fez isso foi Deus. Então, para Deus, não tem impossível. Na minha opinião, essa história é real. Uma história real. Nós entendemos que o próprio fato, quer dizer, talvez não é tão miraculoso um peixe engolir ou comer uma pessoa. Nós temos relatos aí de tubarões e assim por diante, né? Então, isso poderia acontecer de certa forma na natureza, né? Mas em si já, a coisa é miraculosa nesse sentido, Deus pode fazer, né? É o que nós entendemos como cristãos. Ok, eu acho que a Elisa comentou alguma coisa no chat, daí eu já passo a palavra para a Márcia ou para o Ricardo aí, né? Como alguém acredita em um Deus encarnado e na ressurreição, nada mais me parece absurdo. Risadas, né? Cacá, é isso aí, né? É algo, para nossa razão, impossível de crer. O Espírito Santo quem nos leva
a olhar para isso como verdadeiro. A minha mãe concorda com o seu Harvey. Isso aí. Diga, Márcia. Ô, pastor, mas tem tanta história na Bíblia, né? Daniel na cova dos leões, o que é aquilo? Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então, a Bíblia está cheia dessas histórias que a gente... Como é que a Sara engravidou aos 100 anos? Meu, então a gente vai duvidar de todas essas histórias, que para os nossos filhos. E está aqui, né? Então, está aqui. É interessante teu comentário, Na verdade, quem tem uma posição bem cética quanto a alguma história dessas, assim, de natureza, talvez tenha quanto a todas as outras, né? Tenha uma posição assim, né? E a nossa razão natural, ela é justamente contrária às coisas de Deus, né? Por isso que, às vezes, a gente parece que inverte as coisas, né? Ah, não, Deus inventa cada coisa tão louca assim, né? Mas, na verdade, com o pecado, a nossa natureza se tornou completamente contrária às coisas de Deus. Então, na verdade, nós estamos muito além, né, daquilo que nós deveríamos estar, né? Não é Deus que é contra a cultura, né? Nesse sentido, por que as coisas de Deus precisam ser tão contra as coisas do mundo? Muitas vezes se discute, se fala assim, né? Mas, na verdade, é justamente o contrário, né? É o mundo que é contrário a Deus, né? O pecado que corrompeu a coisa dessa forma, né? Ricardo, Márcia, não? Já. Diga. Eu queria, na verdade, comentar assim que tem gente que fica tentando achar uma explicação científica para essas coisas, né? E eu acho que na minha opinião, é distração, assim, porque a gente tem que se ater no que essas histórias querem passar para a gente, né? E não ficar, talvez, tentando entender por que cientificamente ele pode ter ficado aquele tempo na boca, como é que era a respiração, mas existe gente que faz isso, né? Não sei qual a opinião em relação a isso, pastor. Céticos. Tentar explicar todos os pormenores, assim, né? Se eu não entendo, não tem como acreditar. A Bíblia muitas vezes não se preocupa com essas coisas, né? Os nossos muitos porquês, a Bíblia diz, olha, você não é Deus, eu não devo explicações a você, né? Então, fica aí, durma com a sua dúvida, mais ou menos assim. Deus não nos deixa sem explicação, não nos deixa desamparados naquelas coisas que são fundamentais, né? Que são a nossa fé, que são em quem nós cremos, né? Agora, detalhes, o que aconteceu ali, onde é que foi criado tal coisa, lá pensando lá nos dias da criação, o que é, né? O que aconteceu na infância de Jesus, todas essas coisas, assim, que existe uma série de especulações na volta, né? A gente não tem como responder, né? São cristãos, normalmente, que querem dar essas explicações aí. Eu fico me perguntando, será porque ele duvida, né? Ou porque ele quer fazer não crentes passarem a crer? Qual que é a razão, né? Mas são sempre cristãos, né? Isso é curioso. Não, é uma boa pergunta essa. E eu acho que talvez ela caminha naquela esfera mais ou menos ali de a gente achar que, como cristãos, nós precisamos explicar Deus, né? As pessoas perguntam alguma coisa para nós e a gente tem que ter todas as explicações de tudo. E, na verdade, o convite talvez é muito mais o testemunho e dizer, olha, eu creio, do que explicar ABCD para a pessoa assim, né? Óbvio que a gente precisa ter argumentos também, né? A gente não precisa ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente cai muitas vezes nessa tentação, ou muitos cristãos caem nessa tentação de achar que tem que explicar tudo, né? Dona Elvira. Ô, pastor, eu acho assim, porque tem o Lázaro, ele não ficou os dias embaixo na terra, e também surgiu, não ressuscitou. Talvez seja assim com Jonas também, né? Muito bem lembrado também, né? O exemplo de Lázaro, 4 dias, né? Sim. Né? Isso, e foi ressuscitado, né? A minha mãe ainda disse, né, dona Irma, imagina como ele saiu fedido. Imagina como o Jonas saiu fedendo a peixe, né? A gente mexe em peixe aí, o cheiro já é forte, né? Imagina viver lá dentro do tempo, né? Isso aí, pastor. Joia. A Helena comentou, a Arca de Noé tem tanta coisa para a gente, né, se perguntar como aconteceu, né? Todos os bichos vindo e entrando na Arca, né? Os céticos diziam que Davi foi um mito até o século XIX ou XX, né? Não tenho certeza. Quando os arqueólogos provaram que a dinastia de Davi existiu, a Viviane comentou, né? Mas, meus queridos, o objetivo é justamente esse. Mas dê uma olhadinha em 2 informações aí que eu cheguei dando uma pesquisada na internet. Uma delas eu já sabia há mais tempo, a outra eu acabei descobrindo para o estudo da nossa semana, né? A primeira delas é sobre um homem chamado James
Bartley, que lá em 1891 foi engolido por uma baleia cachalote. Essa história é chamada, esse James, né? Ele é chamado de o Jonas moderno, né? Ou Jonas dos séculos mais para cá, né? Rapidamente assim, né? Em fevereiro de 1891, James, um marinheiro, viveu uma experiência que muitos consideravam impossível. Ele foi engolido por uma baleia cachalote, a maior espécie de dentes de animais do mundo. É uma baleia que tem dentes, né? E sobreviveu para contar a história. A história de Bartley é considerada uma das mais extraordinárias histórias de sobrevivência no mar e é frequentemente citada como um exemplo de quão poderosa e imprevisível pode ser a natureza. Rapidamente, tá? Só para ter um resumo dessa história aí. O encontro com a baleia. Bartley estava trabalhando como marinheiro no navio baleeiro Star of the East, né? Quando o navio avistou um grande grupo de baleias cachalotes na costa da África do Sul. Os marinheiros imediatamente começaram a caçar as baleias para coletar óleo e produtos de baleia, que realmente isso aconteceu, né? E Bartley foi colocado em um pequeno barco para ajudar na caça. Enquanto remava em direção a uma baleia morta que havia sido batida pelo navio, Bartley foi surpreendido por uma baleia cachalote que emergiu da água e o engoliu. A sobrevivência de Bartley. Embora possa parecer inacreditável, ele sobreviveu ao encontro. Ele ficou dentro da baleia por cerca de 15 horas antes de ser resgatado pelos outros marinheiros. Quando ele foi retirado da baleia, ele estava inconsciente e foi levado para o convés do navio, onde foi reanimado pelos outros marinheiros. Segundo Bartley, ele sobreviveu ao encontro com a baleia por ter sido mantido em um estado de semiconsciência pela falta de oxigênio da barriga da baleia. Ele relatou que foi incapaz de respirar apenas por alguns minutos antes de perder a consciência novamente. Quando ele foi retirado da baleia, ele estava coberto de lama, mas surpreendente não sofreu nenhum ferimento sério. E uma reação mundial a isso. A história de Bartley rapidamente se espalhou pelo mundo, foi relatada em vários jornais e revistas da época. Muitos acreditavam que a história era uma lenda ou uma farsa, mas outros ficaram impressionados com a história de sobrevivência. A história também foi imortalizada numa própria canção popular da época. Não pesquisei a canção, né? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Tem coisas, né, talvez um pouco inventadas nessa história. Tem relatos que, se tu procurar lá James Bartley, tu vai ver, tem coisa mais inventada, assim. Então, se é verdadeiro ou não é, não sabemos, né? Mas, de alguma forma, a história nos relatou alguma coisa lá pelo ano de 1800, final do ano de 1800. Algo um pouquinho mais atual aí, tá? E essa história me parece ser bem comprovada aí, né? Tanto que está na BBC, né? Tanto que está, não sei, me parece que nessa parte de documentários, assim, eles são confiáveis. A incrível história do pescador que sobreviveu após ser engolido e cuspido por uma baleia. Ele era um pescador de lagostas, 56 anos. Ele foi fotografado no hospital depois de passar cerca de 30 segundos na boca de uma baleia jubarte. Um pescador dos Estados Unidos foi tragado por uma baleia jubarte e devolvido à água alguns segundos depois, enquanto mergulhava em busca de lagostas na sexta-feira. Isso foi lá em 2021, né? Michael Packard, sei lá como é que se pronuncia isso, né? Conta que estava mergulhando quando acabou dentro da boca de um gigante marinho na costa de Provincetown, em Massachusetts, né? O pânico durou cerca de 30 e 40 segundos. Depois disso, o animal cuspiu e ele apenas teve um deslocamento do joelho. Ele, então, de 56 anos, disse ao jornal local que ele e o seu companheiro de tripulação foram de barco para a praia na manhã do dia 11, quando as condições de mergulho eram excelentes, com uma visibilidade ótima, né? E depois de pular na água com seu equipamento de mergulho, ele disse à televisão que um grande golpe, ou sentiu um grande golpe, e depois tudo escureceu. E o pensamento dele, então, né? O pescador pensou que havia sido atacado por um grande tubarão branco que nadam na área. Eu não nadaria nesta área, mas ele estava nadando nesta área. Então eu comecei a palpar as laterais e senti que não tinha dentes, disse ele. Foi quando eu percebi, meu Deus, estou na boca de uma baleia e ela está tentando me engolir. É isso mesmo, eu vou morrer, é o pensamento do cara, né? E assim tem dois relatos aí da história que nos contam alguma coisa do tipo, né? Um mais antigo, que a gente pode pensar assim, será que será que não é? Outro um pouco mais atual, que parece que tem mais comprovação, né?
tá? Mas para nós não deixarmos de pensar que, de certa forma, nós vivemos num mundo em que a gente convive com coisas da natureza, isso realmente pode acontecer, né? Tá? Tudo certo, gente? Estão me ouvindo? Parece que caiu um pouco, não? Tudo certo? Aqui está tranquilo. Ok, que bom, que bom. Vamos lá, para a gente pensar um pouquinho, então, na história de Jonas, né? A arqueologia e a história nos comprovam algumas coisas. E vejam como é interessante o que existe na região de Nínive, né? Hoje, né? Ruínas da mesquita do profeta Yunus, também conhecido como profeta Jonas, Yunus, né? Seria a pronúncia na língua lá, construída no século IV, 14º, né? Em um monte onde havia ruínas da antiga cidade assíria de Nínive. Essas ruínas datam de pelo menos 800 anos antes de Cristo. A mesquita no topo de Nabi Yunus, que é uma colina, né? Nabi, colina, seria a colina Jonas, né? Foi dedicada ao profeta Jonas e continha um santuário reverenciado por muçulmanos e cristãos como o local da tumba de Jonas. Era um local de peregrinação e um símbolo de unidade para judeus, cristãos e muçulmanos em todo o Oriente Médio. Isso lá na cidade... me fugiu o nome dessa... Acho que ela vai aparecer depois, né? Tá? Está em ruínas pelo seguinte, tá? Sob as ruínas de Nabi Yunus, há um palácio que foi usado tanto como residência para os reis assírios como para a base do seu exército. A estrutura que remonta pelo menos do século 7 a.C., que é justamente mais ou menos quando nos conta a história de Jonas, né? Tem mais de 2,7 mil anos de existência. Em 24 de julho de 2014, militantes... Por que está em ruínas isso, né? Militantes do Estado Islâmico ordenaram que os fiéis se retirassem do local e colocaram explosivos na mesquita. A explosão reduziu tudo a escombros. E a ação foi parte de uma onda de destruição de lugares sagrados promovido por esse grupo extremista que se chama ISIS. E aí tá as iniciais ali, né? Tanto do Iraque quanto da Síria, né? É um grupo islâmico bem extremista, né? E não é o único lugar, na verdade, que está sendo destruído lá, né? Onde existe uma certa interação entre cristãos, muçulmanos, judeus, né? Esse grupo islâmico destrói isso porque eles acham que isso, na verdade, isso é algo contrário à religião, contrário ao Deus, né? E isso dentro da atual cidade no Iraque lá hoje, né? Portanto, gente, nós temos uma mesquita que foi infelizmente destruída, né? Que a arqueologia nos mostra que isso foi dedicada também no tempo dos cristãos já, né? No tempo dos cristãos para o profeta Jonas, mas que isso tem importância histórica e arqueológica lá naquele lugar, né? Tá? Para nós cristãos, portanto, não tem muita dúvidas nessa história. Nós podemos pensar assim, né? Será que foi mesmo engolido por um peixe? Foi a pergunta que eu fiz, né? Será que isso é real mesmo? Bom, existe coisa histórica, real, arqueológica de Jonas em Nínive, né? Nessa cidade lá, ou na cidade que era Nínive, né? Portanto, para nós cristãos não há muitas dúvidas disso, né? Não somente quanto ao lugar ou a cidade que Nínive visitou, mas sim todo o relato do milagre que aconteceu no peixe, né? O que uma introdução ao Antigo Testamento, né, um dos livros aí que nós temos de teologia, diz assim quanto a isso. Existem interpretações mitológicas e alegóricas da história de Jonas. A interpretação histórica conta que Jonas, filho de Amitai, de fato viveu nos dias de Jeroboão II. A história é introduzida, né, o início da história de Jonas, com a mesma fórmula de sempre. Veio a palavra do Senhor a Jonas, como muitos outros livros começam e contam histórias reais. Não é em forma de sonho, não é uma visão, mas numa situação em que se exige que Jonas se levante e siga para Nínive. O relato da tempestade, a reação dos marinheiros, as suas práticas pagãs e até mesmo os seus surpreendentes apelos e sacrifícios ao Senhor são contados como fatos históricos, coisas que aconteceram naquele barco, naquela situação, naquele ano, naquele lugar. O incidente do grande peixe introduz um aspecto excepcional na história. Como em muitas outras histórias acontecem coisas que são de Deus, né?
e não nossas, né? Jesus destacou a história de Jonas no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites como um sinal do seu próprio sepultamento e ressurreição. Nós falamos rapidamente isso na quarta passada, nós vamos revisitar isso com outro texto hoje. Jesus contou isso, ou seja, Jesus colocou essa história no mesmo nível histórico que a sua própria ressurreição. A ressurreição de Jesus acontece dentro da história, não é alguma coisa que foi inventada, né? Ah, não tem importância. Não, não. A gente olhou para o credo apostólico esses dias, né? No tempo de Pôncio Pilatos, isso marca um dia na história, né? Um ano na história. Assim também a história de Jonas é colocada pelo próprio Jesus no Novo Testamento como algo que aconteceu, assim como a ressurreição dele aconteceu. Isso nos leva a pensar de forma bem séria nesse texto, né? Acreditar realmente que isso aconteceu dessa forma, né? Não, é só uma historinha para agradar aí ouvidos de crianças, mais ou menos assim. Não, nós lemos ela como verdadeira, como um relato real de Deus para nós, né? Mas dito isso, então, gente, vamos abrir a Escritura e vamos dar uma olhadinha no texto de Jonas 2. Vamos à leitura da Escritura, capítulo 2. Nesse tempo que nós ainda temos da noite de estudo. Fiquem à vontade aí para compartilhar alguma coisa, comentar alguma coisa, se ainda quiserem, né? Tá? Quanto ao que foi dito. Se não, pessoal, vamos lá. Começa dizendo assim no capítulo 2, a oração de Jonas. Eu estou lendo na tradução que usamos na igreja aqui, né? A NA, Nova Almeida Atualizada. Eu lembro que eu comentei na quarta passada, até então Jonas não ora nenhuma vez. No início, né? Não tem nenhum tipo de oração desse profeta. Agora, então, Jonas ora. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Quem é que poderia ouvir alguma coisa naquela altura lá, né? Ou naquele lugar lá, né? Quem ouviria isso, né? A pergunta que talvez a gente possa fazer, mas Jonas diz assim: tu ouviste a minha voz, o meu grito, no fundo do mar, seja lá em qual lugar ele estava, né? Ou qual altura aí da superfície ele estava, né? Tu ouviste a minha voz, onde ninguém ouve, né? Dá para pensar várias situações da nossa vida quando a gente se sente sozinho, né? No escuro, com medo, sei lá, em qualquer situação, Jesus ouve a nossa voz, né? Deus ouve a nossa voz. Pois me lançaste, versículo 3, perdão, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. É curioso que a oração de Jonas aparece, né? E Jonas fala sobre salvação e ser ouvido já dentro da barriga do peixe, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. É mais ou menos assim, a oração de Jonas não é um pedido para ser salvo do peixe, daria para dizer, um comentário diz, né? Mas é um agradecimento já por ter sido salvo pelo peixe. O peixe salva Jonas. Não é para ser salvo do peixe, mas é um agradecimento por ser salvo pelo peixe. E aí ele diz então, pois me lançaste. Me lançaste, não, ele não está falando dos marinheiros, né? Ele está falando do próprio Deus ali, né? Quem lança Jonas na água, no fim das contas, para Jonas, e Jonas sabe disso, é o próprio Deus quem o lança na água, né? Jonas coloca, ou o texto, né, coloca Deus no centro da ação, né? E aí todas as águas me cercaram e as ondas passaram sobre mim, né? Tudo isso dá para pensar, né? É Deus quem lança Jonas na água. Versículo 4. Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Dá a entender que Jonas pensa no templo em si, mas dá para interpretar esse versículo também não necessariamente como alguém que um dia vai voltar para ir lá no templo, ou mais ou menos assim, será que um dia eu vou poder fazer as orações que os judeus fazem virados para o templo, né? Será que eu ainda vou poder viver a minha rotina, né? As coisas que ainda são me dadas, né? É isso que Jonas está talvez lembrando aqui, né? Será que eu tornarei a ver o templo?
Será que eu vou poder olhar em direção ao templo, né? Vou poder orar ainda como normalmente fazia, né? Versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. As algas do mar se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. A gente olha para os montes, né, e considera o pé dos montes aqui onde a gente está na superfície, né? Mas se a gente for parar para pensar, né, a água ainda desce mais um tanto, né? A base dos montes onde que ela está, né? E atrás de mim se fecharam como ferrolhos, né? Lá na profundeza da terra. E aí o versículo 6 mostra uma diferença aí, né? Por enquanto o Jonas está mais ou menos pensando, vamos dizer, para baixo, né? Eu lembro que no estudo da semana anterior também, eu disse que Jonas foge da presença de Deus, e daí lá diz que ele desceu a Jope, e depois diz que Jonas desce até o porão do navio, mais ou menos como querendo fugir da presença de Deus. E aí o descer tem a ver não com simplesmente como se o inferno fosse para baixo, né? Mas é uma fuga da presença de Deus, não tem outro lugar para ir a não ser para a morte, mais ou menos assim, né? Foi o comentário feito, né? Cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim, né? Os ferrolhos aqui, a própria palavra, foi tu que perguntou, né, Elisa? Isto? A Elisa só tem pergunta fácil, né? A ideia, o Ricardo perguntou, perdão. Bom. O Ricardo também não tem perguntas muito fáceis. O que seriam esses ferrolhos? A palavra terra ali, ela pode significar mais do que simplesmente a profundeza, né, da terra, mas ela até é uma das palavras, né, que ela se refere a talvez o reino dos mortos, né? Seria em algum momento a morte em si mesmo, né? E aí, nesse sentido, Jonas está dizendo que ele, por ele próprio, não tem como voltar dali, né? Quando alguém morre, para aquela pessoa, a porta da vida ou a porta da morte se fecha, né? E aí você não sai mais desse lugar, né? Os ferrolhos são aquelas coisas que trancam a porta, né? Que fecham a porta, né? É uma sepultura, então, né? Mais ou menos assim, é como se a gente fosse colocado, a gente morre, a gente é colocado numa cova, e a coisa é fechada e dali nós não saímos. É isso que de certa forma, Jonas está refletindo, assim, né? Como se fossem os portões do abismo. Bom, eu entrei aqui e não tem mais como sair, está fechado. Isso, Ricardo? Travas de portões, ferrolhos são algo que a gente poderia chamar o trinque ou a chave da nossa porta de ferrolho, né? A gente poderia chamar isso também, né? Só que remete a alguma coisa um pouco mais, talvez, a portão e algo maior, assim, de certa forma, né? Tá? Se fecharam atrás de mim, e aí o versículo 6 muda a coisa, né? Ou muda a perspectiva de Jonas. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. De certa forma, Jonas pode talvez até estar lembrando dos pagãos ali, né? Que estavam cada um orando para o seu Deus lá no meio da tempestade, né? Mas, versículo 9, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. É por isso que Jonas conclui que ele não foi salvo, ele não está pedindo para ser salvo do peixe, mas Deus salvou Jonas pelo peixe, né? E aí o versículo 10 conclui o capítulo 2 dizendo, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Um vômito de peixe, né? A gente vê seres vomitando, né? Um cachorro vomita, um gato também vomita, né? Agora, peixe vomita, gente.
É muito, né? Se a gente vai parar para pensar nessas coisas, elas são incríveis demais, né? O Senhor falou ao peixe e esse vomitou Jonas na terra. Isso tudo para comentar sobre o versículo 2, tá? Assim nós chegamos ao final desse capítulo, né? Mas eu quero comentar algumas coisas que são muito pertinentes aí desse texto ou do livro inteiro, para nós não simplesmente olhar para Jonas ou para a história de um profeta do Antigo Testamento, mas nós olharmos para a própria história de Jesus em Jonas, olhar para a história de Cristo em Jonas, e lá no fundo, no fim das contas, a gente sempre precisa chegar lá. Se nós não conseguimos enxergar o nosso Salvador Jesus numa história bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, parece que a gente não chegou aonde a gente deveria chegar. A gente sempre, de novo, precisa chegar em Jesus, né? Tá? Mas tá uma imagem aí da fera do mar aí que engoliu Jonas. Mas agora, para a gente pensar, então, um pouquinho mais sobre isso, tá? O próprio Jesus fala lá em Mateus 12:39, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa é uma imagem daquele site da internet, chama Full of Eyes, né? Em que ele faz uma espécie de um estudo do texto de uma forma de imagem, né? E essa imagem lembra do milagre de Jesus quando Jesus acalma o mar, né? E o mar fica calmo. E aí eu quero lembrar de um versículo ainda do capítulo anterior, do capítulo 1 de Jonas, que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Jonas 1,15 diz assim: em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Jogando Jonas na água, o mar ficou calmo. Nós podemos lembrar da história do evangelho que eu acabei de citar, onde o próprio Jesus, em Marcos 4:39, tem outros lugares que isso está escrito também, mas ali diz assim: e ele despertando, Jesus estava dormindo, Jonas também estava dormindo antes, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. O mar ficou calmo. A palavra acalmou aparece lá em Jonas e a palavra calmo também aparece nos evangelhos. O mar fica calmo, o vento fica calmo, a fúria do mar se acalma. Tem uma relação entre essas duas coisas aí, a gente pode pensar. Assim como Jonas foi lançado no mar e a coisa ficou calma, né? Assim Jesus também, ele não se lança ao mar, né? Mas por sua ordem o mar também fica calmo. E aí esse rapaz que escreve nesse Full of Eyes, ele reflete sobre essas duas coisas. Jesus não se lança no mar, nesse mar físico aí que Jonas foi lançado, mas ele se lança de alguma forma em algum outro tipo de mar, vamos pensar assim. E o comentário é assim, é um pouquinho de texto, mas vale muito a pena, gente. O próprio Jesus nos diz repetidamente que a sua crucificação deve ser comparada a Jonas sendo lançado ao mar e engolido pelo peixe. Está errado ali, né? E que sua ressurreição é semelhante a Jonas sendo vomitado pelo peixe, novamente em terra firme. Morte, né, sendo lançado, e a sua ressurreição, Jonas sendo tirado do peixe. Nós concluímos com o versículo 10 nessa parte. Então, nós temos uma garantia dominical, uma garantia do Senhor, né? Dominus é Senhor, né? Nós temos uma garantia dominical para ler a queda de Jonas no mar como uma imagem da morte de Jesus na cruz. Agora, o mar no qual Jonas é lançado é um mar natural, é água. Mas o mar, entre aspas, no qual Cristo é lançado na cruz, é, por assim dizer, o mar da maldição da humanidade. O mar da tristeza, o mar do sofrimento, o mar da morte e o mar de condenação. E, por fim, o mar da ira de Deus. Por isso a imagem anterior mostra, de certa forma, um Jesus retratado em água, né? A imagem dessa figura aqui, né? E, de certa forma, ele está entre o mar em fúria aqui, assim, né?
E aí essa é a relação da ira de Deus, né? Onde Jesus se lança em nosso lugar por causa dos nossos pecados. O sofrimento do Filho de Deus, né? Tá? Vamos voltar lá para o texto. Jesus é lançado no mar do nosso pecado, da nossa condenação, da morte, né? O mar da ira de Deus. É isso que Jesus faz por nós. Neste mar, ele é engolido pelo peixe da morte. Jesus é engolido pelo peixe da morte condenada. É uma morte que não faz o que ela entende, né? Mas ela é uma morte que foi vencida, né? Pelo próprio Jesus ali na morte. O peixe do Sheol e do Hades são duas palavras para inferno na Escritura, né? E ele é levado às raízes da condenação. E aí nós até confessamos isso no credo, né? Desceu ao inferno, né? Mas, assim como no versículo 6 aparece, tu, porém, fizesse a minha alma subir, o texto também reflete isso agora. Mas, então, daquele lugar, ele é ressuscitado por Deus e assim derruba a morte e o Hades, a morte e o inferno. Anula a maldição e reconcilia o mundo e engole a ira de Deus, né? Consome ela, né? Ressuscitando para uma vida nova e inatacável, que ninguém pode tirar dele, né? Essa é a realidade da qual Jonas é o sinal. Lá nos evangelhos, Jesus vai dizer assim, vocês não vão receber nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, né? Antes daquele versículo ali de Mateus 12, né? 12:38, por ali, Jesus fala, vocês não vão receber nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Portanto, tudo isso dá para pensar quando nós pensamos nessa relação de Jonas com Jesus, né? E aí eu chego no finalzinho, gente, concluindo com essa pergunta aí. O que Isaías 53 e Jonas 2 têm em comum? Não precisamos necessariamente ler Isaías 53, tá? Não é necessário nós chegarmos lá. Mas vejam que, normalmente, a gente, quando olha para Isaías 53, né? Isaías 53 é uma... Diga, Ricardo. Não, pastor, sou eu aqui divagando. Diga, Márcia. Eu também fiz a pergunta e não deixei ninguém responder, né? Por favor, me cortem. Obrigado. Quero falar uma coisa antes, que você veio com Isaías, mas eu estava o tempo inteiro nesse capítulo 2 aqui, lembrando do rei Davi. Das orações de Davi são iguais a essa oração de Jonas. Tem salmos de Davi que ele fala tudo isso, profundezas, onde eu fui, eu te suplico, ó Senhor. Essa oração do Jonas parece, acho que o Salmo 28, alguma coisa assim, 27. Das profundezas clamo, né? Davi usava igual isso aqui, parece a oração de Davi, né? Muito parecido. E agora você tem com Isaías, né? Então... eu fiquei a coisa inteira pensando, isso aqui parece um plágio de Davi, uma súplica de Davi, Jonas falando igual Davi. Não, dá para pensar muito bem nisso, Márcia. Não é o único texto, na verdade, que fala com esse linguajar aí, né? Mas é que a contrição, né, pastor? Arrependimento. Desespero, né? Indo lá para assim, tipo, me ajuda. O sentimento é muito igual, né? Essa linguagem de túmulo, né? Eu estava no mundo dos mortos, né? Essa coisa toda. Muito bem, isso pode ser muito, muito, muito lembrado, né? Obrigado, Márcio. O comentário contra Isaías 53 e Jonas 2 é no seguinte sentido, gente. Isaías 53 é uma profecia do que acontece com Jesus quando ele é crucificado, né? Quando nós lemos Isaías 53, e a gente pensa que isso foi escrito 700, 600 anos antes de Cristo, talvez até um pouco mais, perdão, não sei exatamente, não me lembro o tempo ali, né? Mas o profeta praticamente está enxergando o que acontece com Jesus lá. E ele escreve isso, obviamente que inspirado por Deus, né? E ele escreve isso, né? Ele foi maltratado, ele foi açoitado, né? Olhavam para ele como um coitado, como alguém que não é bem visto pelas pessoas, né? Ele nem parecia um ser humano. Todas essas coisas, né? Isso aparece de forma muito clara, assim, no relato de Isaías 53, né? Tanto que para nós é uma certeza muito clara do que foi profetizado, né? A gente chama Isaías 53
da canção do servo, ou o cântico do servo sofredor, né? Que nos fala exatamente aqueles passos lá que aconteceram com Jesus. Muito bem, Jonas 2 também pode ser lido por Jesus, a gente precisa pensar dessa forma. É como se Jesus dissesse Jonas 2, e ele diz em nenhum outro lugar a não ser no seu próprio túmulo. Leia, portanto, Jonas 2 como a própria oração de Cristo no túmulo. Cristo que está crucificado. A gente poderia ler de novo, né? E pensar que é o próprio Jesus falando, Jonas 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste na profundeza do coração dos mares, ou da terra, né? E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram sobre mim. Jesus enfrentou isso por nós, né? Eu estou excluído da tua presença, será que eu tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça, claro que está dentro de cada proporção da história, né? Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, ao mundo dos mortos, né? A porta, os ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Porém, aí nós olhamos para a ressurreição de Jesus, porém tu fizeste a minha vida subir da sepultura. Deus ressuscita Jesus, né? Ó Senhor Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu até ti a minha oração. E assim por diante, né? Jonas 2 é uma oração do próprio Jesus no túmulo, a gente precisa pensar dessa forma. E é dessa forma que os livros do Antigo Testamento nos apontam para aquilo que Jesus faz em nós e por nós, né? No Novo Testamento. O sacrifício de Jesus na cruz por nós, né? Essa é a oração de Jonas para o estudo de hoje, né? O capítulo 2, ok? E assim, gente, nós chegamos ao final. Temos aí comentários, gente, fiquem à vontade. Eu vou fazer o último comentário do slide aqui e aí eu encerro a apresentação, a gente continua gravando se tem alguma pergunta ou algum comentário, né? Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, capítulo 3, se Deus quiser e permitir, né? Tá bom? Encerrei a apresentação, né? A Viviane comenta assim, eu assisti um relato de um judeu messiânico, aqueles que acreditam em Jesus, né? Que diz que o texto de Isaías 53 foi determinante para acreditar que Jesus é o Messias. Ele disse que nas sinagogas, muitas vezes, eles pulam esse capítulo. Ele foi mostrar para um amigo, e o amigo leu até um pedaço e disse para ele assim, não vou terminar de ler, porque eu não quero acreditar. Bem interessante, Vivi, teu comentário, né? Muito interessante a relação, o Ricardo comenta, né? Essa relação entre o Jonas 2 e o que acontece com Jesus no túmulo, né? Descer às profundezas da terra, ele estar no ventre, né? Ele próprio afirma isso, né? Só que às vezes a gente passa meio batido, assim, a gente não pensa muito sobre isso, né? Mas é justamente dessa forma aí. E assim a gente coloca aquele que não sai de nenhum lugar no lugar onde ele está, que é no Antigo Testamento, né? A presença de Jesus, né? A leitura do que acontece por mim e por você, né? Por todos nós, a salvação concedida, né? Por Jesus Cristo, no Antigo Testamento, em todas as coisas que nós lemos ali, nos apontam para o nosso Salvador Jesus, né? Também achei demais, nunca tinha pensado assim, que podia ser a oração de Jesus. Tem um autor bem conhecido, se não me engano, é o Dietrich Bonhoeffer. Eu acho que ele comenta justamente de vários salmos também, a Márcia comentou isso antes, né? Vários salmos também são orações de Jesus por nós. E a gente sabe que os judeus muitas vezes oravam salmos, né? Mas a gente pode pensar exatamente dessa forma aí, de Jesus orando os salmos. A gente às vezes se pergunta, e na verdade tem vários, né? Qual que é o salmo em que Deus meu, por que me desamparaste, né? Diga, seu Hartley. Pastor, durante o estudo, o senhor trouxe ali um relato que fala de um tal de Barclay que ficou 15 horas dentro de um peixe. E me chamou a atenção uma coisa, que esse Barclay, ele estava inconsciente quando saiu, né? No contraponto, o profeta Jonas, ele ficou 3 dias, né? Seriam 72 horas, né? Imagina. E consciente,
porque ele estava orando, né? O senhor bem lembrou, antes dessa oração aqui, a gente não tem nenhum registro de oração dele. Mas aqui está relatado que ele estava consciente porque ele estava orando a Deus. Interessante. Bem lembrado. É bem interessante. Dei uma pesquisada nesse Barclay aí, né? Tem alguns relatos bem interessantes. Só tem uma coisa que a gente vê que é um romance, assim, né? Mas tem outros que dá para entender, assim, a história, né? Muito bem colocado, senhor Radfick. Mais algum comentário? Não. Fica à vontade. É o Salmo 22, né? Que é até uma das palavras de Jesus na cruz, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Quem escreve esse salmo é o rei Davi, a Márcia comentou antes, né? E Jesus ora esse salmo na própria cruz, né? Jesus fala esse salmo na própria cruz, né? Assim dá para pensar em vários, né? Também como nessa história de Jonas. Ok, meus queridos? Na semana que vem, alguém ia comentar? Não? Na semana que vem, o capítulo 3 de Jonas nos espera. Tenham uma abençoada noite, um abençoado final de semana, ok? De feriado, né? Que Deus abençoe cada um, os que vão viajar, os que não vão. Amanhã de noite nós temos culto, sábado de noite temos culto também, domingo de manhã temos culto também, ok? Com toda a programação normal aí. Valeu, Varildo, um abraço, né? Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Eu estou encerrando, ou melhor, vou encerrar a gravação agora. Boa noite. Boa noite. Um excelente estudo, muito bom. Boa noite a todos. Deus seja louvado, né? Boa noite. Boa noite.